Voltamos, Brasil! Olha só, voltamos agora com a doutora Lara Regina de Mello, médica reumatologista pediátrica, gente. E de verdade, fiquei até um pouco... A gente fica um pouco assustado, né, quando a gente vê que doenças que a gente então pensava só que dava nos adultos, né, que acontecia com a gente, está acontecendo com adolescentes, né, com jovens. E isso ela vai falar para a gente explicar. Então, se você em casa tem alguma pergunta ou alguma dúvida, aproveita e manda sua pergunta no 964-450532. Nós vamos falar de artrite idiopática juvenil. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom ter você aqui, viu? Agradeço o convite. Doutora, a gente sempre pensa, né, que essas doenças assim, em criança não acontece, adolescente não acontece. Queria que você explicasse pra gente o que é a artrite idiopática, se tem alguma diferença da outra. Sim. Na verdade, é quase que um consenso geral, assim, que a artrite acontece só em idoso. Mas a gente sabe que, na verdade, isso acontece em crianças também. Crianças a partir de 1 ano já podem apresentar artrite, sim. 1 aninho? 1 aninho. Então, doutora, o que acontece? É uma desregulação do sistema imune da criança e essa articulação começa a inflamar. Então, a articulação no nosso corpo, ele é o espaço ali entre o encontro de 2 ossos, né? A gente tem uma lubrificação ali, que a gente chama de líquido sinovial. Quando essa criança tem a doença, esse líquido aumenta em grande quantidade e expande dentro dessa articulação. Então, essa criança começa a sentir dor secundária a isso. Mas nenhum pai deve imaginar que seja isso, né? Exato. Difícil para os médicos reconhecer? Então, é um pouco difícil porque é uma doença muito rara. Então, uma boa parte dos médicos na própria formação não vão ter contato com essa doença. Mas existem algumas características que podem auxiliar os pais a pensarem pensar, né? Exatamente, se a criança está tendo realmente a artrite. Quais são? Porque como o líquido expande dentro desse espaço que é muito pequeno... Tem lugares, assim, que mais acontece ou não? Tem lugares que mais acontece, que são os joelhos, os tornozelos, punhos, cotovelos. É mais difícil ter nos dedos das mãos, isso é mais comum nos idosos, mas também pode acontecer na criança. Como acontece a expansão desse líquido, a criança começa a sentir dor, porque o espaço é muito pequeno. Ela tende a deixar as articulações semidobradas. Então, se tem aqui no punho, ela vai deixar o punho mais caidinho para aumentar esse espaço e aliviar a dor. Deixa o cotovelo mais dobradinho, o joelho mais dobradinho. Como é um processo inflamatório importante, os pais podem colocar a mão e sentir que está quente essa articulação. E a criança, ela tende a acordar de manhã com uma certa rigidez. Então, ela acorda como se fosse um idoso, vamos dizer assim. Então, ela tem mais dificuldade para sair da cama, se o joelho ou o tornozelo estiver inflamado. Ela manca muito pela manhã. Se tiver o punho, os dedinhos, o cotovelo, ela vai ter uma dificuldade de escovar os dentes, de pegar uma colher. Em várias áreas do corpo, doutor? Onde a gente tem articulação. Então, sempre Sério? que a gente tem encontro de pelo menos 2 ossos, ali existe uma articulação e na doença pode inflamar. Isso que eu tô falando, pode inflamar tudo ao mesmo tempo? Pode. É mais difícil que isso aconteça, mas pode. Lugares. Que são as artrites poliarticulares, que pode acontecer nos dedos, punhos, tornozelos, cotovelo, quadril, tudo ao mesmo tempo. E ela pode ser confundida com alguma outra doença? Por exemplo, a gente que não está crescendo acha, tá com dor nos ossos, tá crescendo, tá tendo estirão. Então, ela é bem confundida com a dor do crescimento. A dor do crescimento não é por crescimento, é só o nome que é dito dessa forma porque ela acontece ali na fase que a gente está crescendo, mas não é porque a gente cresce que dói. E ela é a dor... Tudo errado, né? Nossas informações estavam todas erradas. Isso. A criança, a dor do crescimento ela é muito mais comum. Então, todo mundo já teve alguém que teve ali próximo, nem que seja vizinho, filho, algum parente que teve essa dor do crescimento. Então, os pais, geralmente, quando chegam, falam que a criança já teve vários diagnósticos de dor do crescimento e que eles acham que tem alguma coisa diferente acontecendo com essa criança. Então, a dor do crescimento... Ela deve viver chorando também, né, com dor, né? Porque se a gente tem o controle, toma remédios muito fortes, às vezes, para suportar a dor, né? Um bebê... Exato, imagina. Isso acontece. É que a dor do crescimento, ela vem muito mais para o final do dia e no outro dia a criança está muito bem. Então, ela reclama de dor, ela até chora de dor. Realmente é uma dor que pode ser forte para aquela criança, mas no outro dia ela acorda bem e continua brincando. A artrite, não. A artrite, a gente vai ver a criança com a dor, a gente vai ver que a articulação está inchada, está com calor e isso não vai passar no decorrer dos dias. Doutora, e o tratamento? Como que é feito para crianças? Então, o tratamento
Ele é variado porque a gente tem vários tipos de artrite idiopática juvenil. Sério? Então, a gente tem alguns medicamentos que é liberados para algumas faixas etárias e outros não. E dependendo do tipo, a gente vai usar um tratamento diferente. Com o tratamento, a intenção é que a gente tire essa inflamação, tire o líquido, a criança volte o movimento e tenha uma qualidade de vida muito próxima de uma criança que não tem a doença. A gente fala muito próxima porque ela vai precisar de atendimento médico e vai precisar tomar medicamento. Não quer dizer que ela vai tomar medicamento para sempre. Existem quadros que a gente tira a medicação. Tem um período que para ou não? Não, ela não tem cura. Não tem cura? Não tem cura, é uma doença crônica. Gente, que triste ficar a vida toda com essa doença crônica. Sim, é um cuidado que tem que ter, mas a gente, com o tratamento, consegue fazer com que essa criança volte às atividades dela normais. Ela vai fazer os seus esportes, vai frequentar a escola normalmente, vai ter os momentos de lazer com a família. É o tratamento que vai garantir isso. O antes, doutora, tem alguma prevenção ou não? Então, não tem prevenção. Nenhum estudo, nada que ajuda? Não, a gente não tem prevenção porque a gente não sabe o que causa. Esse idiopático é justamente porque a gente não sabe a causa. Provavelmente tem fator genético por trás, mas Pode a gente não tem os genes. Não é hereditário. Não é hereditário. Não, isso é bom. Porque a gente sabe que uma criança com artrite não quer dizer que os filhos dela vão ter artrite e nem um pai que teve uma criança com artrite que se ele tiver mais filhos, ele vai ter, os outros também terão artrite. O que acontece então, hein? Tanta coisa sem explicação, né? É sem explicação. A medicina avançou, mas não ao ponto da gente conseguir ainda hoje explicar sobre essa doença. Doutora, e o que pode, por exemplo, você já deu várias dicas aqui, as mães que estão em casa agora assistindo, os pais, né, no geral. O que pode ser mais diferente, assim, alguma dica? Se persistir por quanto tempo? Porque de repente fica esperando, né, sempre a gente tem mania de dar um remedinho, vai passar. Sim. A artrite, a gente fala que a gente consegue fazer o diagnóstico depois de 6 semanas, 1 mês e meio que a criança está com aquela articulação inflamada. Porque antes disso pode ser alguma outra coisa que vai desaparecer. Mas depois de 6 semanas não está desaparecendo, é porque o pai precisa realmente procurar um reumatologista pediátrico. Ele já vai chamar a atenção que alguma coisa não está dentro do esperado. Ele tem outros sintomas, assim? Tirando essa dor local? Tem o calor local, tem a criança deixar realmente a criança... Um lugar mais molinho. Isso, as articulações semidobradas. De manhã acorda com a rigidez. Algumas outras coisas podem vir junto, então febre pode estar associada, febre chama muita atenção, fala contra a dor de crescimento. A criança ficar com os olhos vermelhos, porque a doença também pode afetar os olhos. Não é comum ficar vermelho, geralmente é sem sintoma, então a gente conta muito com o oftalmologista, mas ele também pode apresentar certa vermelhidão dos olhos. E uma queda do estado geral da criança, porque ela está inflamada e ela vai deixar de fazer as atividades, então essas crianças ficam mais caidinhas. Tem umas imagens aí, doutora? Aqui é um quadro de uma criança que ela teve artrite e aí a articulação ficou flexionada, ficou nessa posição, porque demorou mais para fazer esse diagnóstico e deu um encurtamento dos tendões da mão. Então ela terminou ficando com esta mão assim. Aqui nessa outra imagem, a imagem da mãozinha em branco é uma imagem de uma criança que não tem artrite, então a gente vê bem ali as dobrinhas dos dedos, o punho bem delimitado. Quando a gente passa para a imagem de fundo escuro, a gente vê que a gente não vê a limitação boa do punho, então ele está inchado. Os dedinhos estão dobrados, como eu disse, que elas deixam nessa posição para aliviar a dor. E a gente não vê aquelas dobrinhas ali das articulações da mão bem delimitadas, porque ali está cheio de líquido, então essa dobrinha, essa ruguinha desaparece. E aí, no caso, são os medicamentos para aliviar? Os medicamentos a gente usa anti-inflamatórios, né? E depois a gente vai usar medicamentos imunossupressores. Então a gente tem que jogar a imunidade dessa criança um pouco mais para baixo para conseguir fazer o controle dessa doença. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Vai trabalhar a vida inteira no controle, né? Mas essa criança pode viver uma vida tranquila, sem dores também, Sim, né? A gente consegue também retirar a medicação depois de um tempo e essa criança ficar de meses a anos sem ter artrite novamente. O que a gente não pode garantir, justamente por não ter cura, é que mais para frente essa articulação não vai voltar a inflamar. Mas se voltar a inflamar, também tem o tratamento. Exatamente. Aí, se voltar a inflamar, a gente retorna o tratamento para essa criança. Doutora, obrigada, viu? Obrigada por trazer
clareza, tanta informação pra gente. Convidar para trazer mais vezes outros assuntos também, tá? Claro. Você pode deixar sua rede social? Sim, é @doutora Lara Mello. Lara Mello, tá aí. Exatamente. Tem bastante tema, inclusive sobre artrite, que é a doença reumatológica mundial, que a gente é em maior número na reumatologia infantil. E eu também vou deixar o @ da clínica que eu trabalho, que é @clínica Evecite, que fica na Avenida 9 de Julho, 3755, aqui em São Paulo. Que auxilia qualquer um, né? Sim, a gente tem reumatologista lá para todos os tipos de doenças também, né? e todas as idades. Obrigada, viu? Agradeço. Volta mais vezes, tá? Obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí, porque a gente vai voltar com o horóscopo, tá? Vamos falar o horóscopo da semana e, se der tempo, a gente já respondeu algumas perguntinhas também. Tudo isso daqui um minutinho.